Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 16 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 47 a 54. Ai de vós, maus pastores! Ai de vós, mestres da lei, guias cegos e cruéis! O terrível trecho de hoje nos convida a refletir com profundidade, sobretudo se temos alguma responsabilidade, pequena ou grande, com os irmãos. É terrível quando uma pessoa tem a chave da ciência e a joga no ralo. Nem ela entra, nem deixa entrar. O rebanho de Deus se perde por falta de instrução. Todos nós somos um pouquinho pastores de quem vem atrás de nós e temos a responsabilidade de guiá-los com o nosso testemunho e a nossa palavra amorosa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais. Pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam conta a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A duríssima palavra de hoje é o desfecho do relacionamento de Jesus com os hipócritas fariseus e mestres da lei. De mil formas, Jesus havia tentado abrir a cabeça destas pessoas, reconhecendo sua importância para a vida e o acompanhamento do povo. Eles estavam sentados na cátedra de Moisés. Grande era a sua missão, que deviam cumprir com amor, com carinho, com responsabilidade. Mas, pelo contrário, só procuravam ganhar dinheiro e fama, dobrando a verdade aos seus baixos interesses. Jesus desmascara a tolice deste povo que se contradizia com suas próprias palavras, mas, sobretudo, acusa a maldade daqueles que, ao invés de facilitar a entrada no reino de Deus, fecham as portas. Nem eles entram, nem deixam ninguém entrar. Muito devemos refletir sobre isso quando temos uma responsabilidade em qualquer nível que seja. Um bom pastor encanta, e um mau pastor espanta. Um bom pastor arrasta, e um mau pastor afasta. Um bom pastor planta, e um mau pastor arranca. O rebanho segue o pastor e não tem muita condição para entender qual é o caminho certo. Se o pastor o conduz para o mau caminho, o rebanho vai ao encontro dos lobos e dos precipícios. Nada pior do que uma ferroada inesperada de uma pessoa que confiamos, da qual esperamos somente o bem.
Vamos dar pequenos exemplos. Temos um coordenador de uma fraternidade de Ruá, Caná, Yeshua, Fanuel, Ajarai, Éfata. Pois bem, se este homem chega atrasado e seus filhos ficam do lado de fora da porta da sala do encontro, esperando que ele traga a chave, será difícil que na próxima vez seus filhos apareçam pontuais. Ele repassa para os seus membros o seu desleixo, o seu atraso. Ele não entra e nem deixa os outros entrarem. Se ele não fizer o diário espiritual e não tiver partilhas profundas, será difícil que o seu grupo tenha uma vivência profunda com a palavra, que saiba cativar, que saiba acompanhar. Se ele não convida ninguém para o retiro, será difícil que os seus membros o façam. Essa fraternidade terá sempre dificuldade, realizará retiros com poucas pessoas, logo se tornará pequena, física, raquítica e morrerá. Seríamos grandes egoístas se escondêssemos essa chave, se a segurássemos no bolso, pela preguiça de abrir a porta a quem bate. E o mundo inteiro está batendo, está gritando, mesmo sem saber. Vocês se lembram a frase da introdução: meu povo se perde por falta de instrução. Assim diz o profeta Oséias. Ou seja, o mundo que está ao nosso redor se perde porque não há ninguém que fale para ele as palavras de Deus. Ou melhor, que saiba falar a linguagem deles e transmitir na linguagem deles as coisas de Deus. O grande esforço de todos nós é traduzir a nossa experiência de Deus de forma tal que seja compreensível a todos. É como se, de um lado, tivesse uma potente central elétrica, capaz de produzir milhões de quilowatts, e do outro, o mundo na mais completa escuridão. Precisa de uma extensão, precisa de um transformador para levar essa potente corrente elétrica, esta força da graça a este mundo perdido. Precisa fazer a ponte entre Deus e o mundo perdido. Hoje não há ninguém aqui no Brasil que não reconheça que a religião é o primeiro fator que tira as pessoas das drogas e da rua. Será que temos consciência da imensa força que está nas nossas mãos? Como seria bom passar o dia se perguntando: como posso transmitir ao mundo que está ao meu redor a graça de Deus que preenche o meu coração? Pedir em oração que Deus nos ilumine. Como seria bom colocar isso em prática durante o dia, mesmo com pequenas coisas. Vocês se lembram daquele casal de quem falamos há um tempo atrás, que convidava para o Caná, escrevendo cartas de próprio punho e contando alguma coisa bonita que eles haviam vivido? Pois bem, conseguiram passar a força de Deus a 32 casais. Inscreveram 64 pessoas para o retiro. O mesmo aconteceu no Japão. Nesses dias, um jovem convidou sozinho mais de 30 jovens para fazer um encontro chamado Shekinah, como que um Yeshua de um dia em japonês. Imagine um pouco, uma só pessoa conseguiu cativar para o retiro 30 jovens, em um país onde não há jovem que frequente a igreja. Um bom agricultor faz florescer o jardim, mas um agricultor ruim e preguiçoso transformará o jardim em um matagal de abrolhos, espinheiros e ervas daninhas que sufocam as plantas que nele se deveria cultivar. Nada pior do que um guia cego que cai no buraco arrastando o rebanho que vem atrás. Jesus com força nos alerta sobre a responsabilidade que temos como pais e coordenadores. Grave é quando um responsável faz girar o mundo ao redor do seu coração fechado. É como uma mãe que, ao invés de cuidar do seu filhinho e comprar fraldas para o seu bebê, gasta o dinheiro com perfumes para ela. Ou como aquele pai que deixa o dono da biqueira rico e sua filha sem fraldas e sem leite, chorando.
Quando um coordenador está mais concentrado no seu umbigo do que nas pessoas que lhe são confiadas, então faz depender tudo das suas vontades, do seu humor. Se ele está triste, então não se preocupa do seu rebanho, dos seus filhos. E bem sabemos aonde vai parar um filho largado e abandonado. Enfim, vamos lembrar da famosa e querida palavra Ajarai, que define para nós a evangelização das crianças. Ajarai é uma modificação da palavra Aharai, que é uma palavra hebraica e é usada pelos militares em campo de batalha, cujo significado é: eu vou, sigam-me, eu conheço o caminho, podem vir. Quando um comandante corria à frente de suas fileiras contra o inimigo, gritava: Aharai, eu vou, todos me sigam. Ajarai é o grito do comandante do exército que se lança primeiro contra os inimigos, no meio da luta, e grita Aharai para arrastar os seus soldados. Ele é o primeiro a combater, não manda ninguém à frente, somente arrasta. Assim é um coordenador, um responsável, um verdadeiro pastor. Ele sempre vai à frente do rebanho como Jesus. Ele é um puxa-fila nato, que arrasta com garra todo mundo que vem atrás. Arrasta com o entusiasmo, com o exemplo, com a determinação, com sua fé. Isso exige uma coragem infinita, como a coragem de Davi que enfrentava Golias, como a coragem de São Paulo que primeiro desbravou o mundo dos pagãos, como a coragem de São José de Anchieta, que desbravou o mundo dos índios do Brasil, como a coragem de São Francisco Xavier, que desbravou o Oriente, como Daniel Comboni, que desbravou a África. O pastor só pode ser missionário, que confia cegamente em Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a interiorizar a rica mensagem deste Evangelho que vamos ler novamente. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam conta a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Vamos agora deixar 2 minutos para sublinhar e anotar as frases que mais nos estimulam e nos provocam a conversão.
Nesse momento, podemos dedicar um minuto para escolher o nosso propósito a partir das frases que anotamos. Vamos agora dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Aharai, com garra, paz e alegria a todos. Aharai, paz e alegria a todos. Quero corresponder com a oferta do meu viver ao apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar que o meu canto, que o meu grito se faça escutar.